Olá, queridos alunos do Sistema Positivo de Ensino, tudo bem? Eu sou o professor Jean e hoje faremos a resolução e os comentários do simulado 3 nas demais questões da disciplina de Educação Física. Beleza? Me acompanhem, vamos lá. Simulado 3, Enem, questão 1. A imagem representa uma partida de futebol de várzea que, pelos elementos que estão expostos, pode representar um exemplo de prática. Então, o que nós temos aqui? Temos uma pessoa jogando bola, é um futebol de várzea, ou seja, campinho de várzea, um árbitro, que é um menino também, um gol improvisado com um pedaço de madeira e um goleiro. Tudo bem até aí? Como é que é o nome desse esporte aqui? Futebol. Tá. É um futebol profissional? Não. Nós vamos ver as questões aqui, ó. Questão A. Então ele está falando aqui, né? É um exemplo de prática. A. Não esportivizada. B. Profissional. C. Esportivizada. D. Semi-esportivizada. E E. Não desesportivizada. Tá, professor, eu não lembro o que é esportivização e desesportivização. Eu lembro vocês, podem ficar tranquilos. Esportivização é o termo utilizado para designar uma atividade, uma brincadeira, uma atividade física em esporte. É aquele processo que um esporte sofre, certo? Para virar um esporte profissional. Então, quando você fala de esportivização ou parte esportivizada, lembre de esporte profissional. Tem que ter as regras, tem que ter, se é futebol, tem que ter o meião, todos com o mesmo meião, com a cor igualzinha, a camiseta também, se é chuteira, toda aquela parte profissional do esporte chama-se esportivização. Ponto. O que seria a desesportivização? É você pegar esse esporte profissional, conhecido, e transformar ele numa brincadeira ou numa prática esportiva para quê? Para ter acesso para que todas as pessoas possam participar. O exemplo que eu dou sempre é a educação física, a aula de educação física, Eu, como professor de educação física, nas minhas aulas de educação física práticas, eu tento o tempo todo fazer desesportivização. Por quê? Dentro da minha aula de educação física, cada um tem um tipo de biotipo, cada um tem um tipo de altura, talvez um é mais gordinho, outro é mais magrinho, Um gosta de fazer, outro não gosta de fazer. Tá? Então eu tenho várias pessoas, é um grupo diferente na minha aula de educação física. Eu tenho que fazer uma desesportivização, ou seja, uma adaptação no esporte profissional para que todos participem. Já no treinamento, eu sou treinador de voleibol também. O treinamento de voleibol aí já é uma parte esportivizada, ou seja, eu quero que as meninas lá que eu treino, que elas sejam campeãs dos jogos, que elas trabalhem com jogos lá, que elas cheguem e representem bem o colégio, assim por diante. Aí tudo bem. Aí já tenho que cobrar delas, não vou colocar só porque você é bem legal, Você é bacana, conheço teu pai e tua mãe, você vai jogar de titular. Não é bem assim. Aí o professor quer que a pessoa ganhe, tudo bem? Então qual seria aqui, falando sobre essa imagem aqui, Qual seria que ela representaria? Não esportivizada? Nós temos um termo para isso, chamada desesportivização. Se tivesse desesportivização, talvez. Profissional, será que está realizado um profissional? Isso aqui é profissional? Não. Esportivizada, acabei de falar para vocês que esportivização quer dizer profissionalismo. Então, não. Semi-esportivizada? Sim, semi-esportivizada. Por quê? Olha que interessante. Ela é semi-esportivizada porque nós temos um árbitro, mas é um menino, mas é um árbitro. Ele está apitando. É uma cobrança de pênalti, é uma cobrança de pênalti. É um goleiro? É um goleiro. Tem uma trave? Tem uma trave. É um profissional? Não é profissional, mas ele tem uma parte semi-esportivizada, ou seja, simplesmente continua sendo futebol? Continua sendo futebol. Se você pegar um papelzinho, amassar aqui na sala de aula, aqui, jogar aqui no chão, e vamos brincar aqui e tal. Aí chega o diretor e fala assim, o que eles estão fazendo na sala? Estão jogando futebol na sala. Jogando futebol, olha a palavra, futebol. Mas com uma bolinha de papel. Pode ser uma bola de meia. Então, jogando futebol. Então, seria uma prática semi-esportivizada, porque aqui nós temos um jogador, nós temos um goleiro, nós temos uma trave, nós temos uma bola, nós temos um árbitro, Então, semi-esportivizada e não desesportivizada. Não desesportivizada, então seria esportivizado. Então, estaria errado também. Tudo bem? Tranquilo? Questão 2, Questão 2. Beleza? Deixa eu pegar aqui um gizinho aqui. Se eu precisar depois. Tranquilo? Beleza, galerinha? Tranquilo aí? Deu para entender bem? Então, vamos embora. Questão
3, tá? Questão 3, texto. Lembra que o Enem ele gosta bastante de trabalhar textos, você tem que ler com atenção esses textos. Se for preciso, volta lá no texto novamente, tá? Então, nos últimos anos, pode-se acompanhar, na mídia em geral, uma quantidade de comportamentos de diversão que vem se caracterizando como a quebra de normas sociais e de risco à vida interpessoal dos jovens e das pessoas em seu entorno. Se, por um lado, pais e professores buscam a não contrariedade e institucionalização do limite e a formação de regras de conduta social, por outro, os jovens sentem-se não suficientemente satisfeitos com o tempo, o tipo e a intensidade da diversão, geralmente justificando que a não realização traz para eles um sentimento de não estar livre o bastante para buscar o prazer e a sensação real do divertimento, já que isto parece ser, na concepção dos jovens, algo próprio de sua saúde. Bom, do que está falando esse texto aqui, né? Você vai ler mais uma vez se você não entendeu, etc. Está falando sobre a diversão do jovem hoje na atualidade, né? Que o jovem hoje é muito ocupado, tem várias coisas para fazer. Tem que fazer aula de piano, tem que fazer o balé, tem que fazer aula de inglês. São importantes? Sim, mas temos que saber otimizar o tempo. A descrição apresenta o lazer como atividade de diversão do jovem que busca A. Superar os limites e isolamento social. B. Viver novas experiências e testar-se. Criticar o mundo real e arriscar-se. D. Respeitar as regras e superar os limites. E. Experimentar o novo e a falta de liberdade. Qual seria a correta? B. Viver novas experiências e testar-se. Com o que está relacionado com o texto. Por que não a primeira? Superar os limites e isolamento social. Está falando alguma coisa sobre isolamento social ali? Não, está falando sobre diversão, né? C. Criticar o mundo real. Será que o jovem quer criticar o mundo real e arriscar-se por cima? D. Respeitar as regras. Aí tudo bem. E superar os limites. Não é bem assim, né? E experimentar o novo e a falta de liberdade. Não é isso que ele quer, né? Ele quer viver novas experiências e testar-se. Né? Tá falando o texto. Beleza? Tranquilo? Questão número 3. Então, beleza. Beleza? Questão número 3. Tranquilo, galerinha? Sossegado. Né? Então, entendendo bem. Tá? Então, leiam com atenção sempre. Tá? Essa é a dica. Questãozinha número 4. Tá? Questão número 4 apresenta uma imagem. Tá? Uma imagem aqui. Tá? De uns jovens, tal, né? Umas crianças praticamente, né? A imagem representa um tipo de violência. Essa é uma questão bem simples, bem tranquila, uma questão bem curtinha, que acredito que todos acertaram, né? Uma questão bem fácil de responder, tá? Então, a imagem representa um tipo de violência, tá? Seria a violência física? Seria uma violência cultural? Uma violência social? Uma violência política e uma violência emocional. E agora? Claro, né, pessoal, que seria uma violência emocional. Por quê? Hoje em dia nós estamos, no mundo que nós estamos vivendo hoje, existe uma palavra para isso, né? Chamada bullying, né? Uma palavra chamada bullying. Você bulinar a pessoa, né? Você começar a encher a pessoa de comentários, né, racistas talvez, ou se a pessoa tem uma particularidade no corpo dela que seja mais protuberante, não sei o quê. Isso aí pode ser bullying, tá? Você pode afetar a pessoa emocionalmente falando. Aqui não apresenta a parte física, o bullying também tem a parte física, o bullying tem a parte cultural também, se a pessoa às vezes é de baixa renda, você pode também né, fazer a parte de bullying com ela também, a parte social, a parte política. Tudo bem, mas com relação a essa imagem, né? A imagem representa... Então, qual é a dica que eu sempre dou para os alunos? No Enem, leiam com atenção até o final do texto, leiam com atenção o texto, releiam se for preciso, porque sempre vai estar apresentando algum texto, né? Alguma charge talvez, né? O Enem gosta bastante de charge também. Atualidades, pessoal, essa é a dica que eu dou sempre também em todas as nossas resoluções de simulado do Enem, né? A dica é leiam atualidades, estejam ligados ao que está acontecendo agora. Por mais que os esportes no mundo estejam parados, né, nós não podemos parar, nós temos que estar antenados com as coisas, né? Mas no finalzinho eu vou falar para vocês sobre as atualidades também e relembrá-los, tá bom? Então, claro que seria uma violência emocional, a parte do bullying. Beleza, galera? Tranquilo até aí? Sossegado? Então essa foi a nossa questão número 4. Beleza? Tranquilo?
Então vamos lá. Questãozinha 4, tranquilo, sossegado, beleza, pura. Então vamos para a nossa questão número 5, tá? Questão número 5, né? Nossa questão 5, mais um textinho, mais uma leitura com atenção, uma leitura tranquila, né? Em temporadas de competição longas e com aumento intensivo de treinamento, muitos atletas ficam expostos aos problemas de desempenho devido à síndrome de supertreinamento. Olha que interessante, gente. Eu sempre comento isso nas minhas aulas também, o que seria essa síndrome de supertreinamento, e nós vamos ver daqui a pouquinho. As consequências negativas são conhecidas há muito tempo, mas recentemente pesquisadores chegaram a um entendimento dos problemas advindos da síndrome de supertreinamento e como se prevenir contra estes. A consequência mais grave da síndrome de supertreinamento é o abandono da atividade esportiva. Por que a pessoa abandona quando ela tem uma síndrome de supertreinamento? Acontece muito com as pessoas que vão primeira vez para a academia, por exemplo. Né? A pessoa paga, às vezes, 2, 3 meses e fala assim, ó, vou me obrigar a ir para a academia agora, eu vou pagar 3 meses já porque eu quero ir para a academia e não quero faltar. O que acontece? Ela vai para a academia 1 dia, 2 dias, começam as dores musculares, que é normal de quem começa uma atividade física. Estou falando especificamente da academia, mas pode ser qualquer tipo de atividade física, né? A dor muscular é muito comum. Por quê? As fibras musculares se rompem, aí o teu tendão também não está acostumado com aquele exercício, pode gerar uma tendinite, né? Uma inflamação no tendão. Aí você tem que tratar com remédio anti-inflamatório, mas uma hora essa dor vai passar, essa dor muscular ela vai passar. Só que a pessoa começa a entrar em síndrome de supertreinamento também. Ela começa a forçar o corpo dela ao que o corpo não está acostumado a fazer. E ela desiste. Né? O que acontece aqui, ó, o abandono da atividade esportiva, o que é mais comum de acontecer. Tá? A partir do texto é possível denominar a síndrome de supertreinamento como? Existe uma palavra para isso, tá? Que resume o que é a síndrome de supertreinamento. Seria lesão? Seria supercompensação? Overtraining, treinamento e performance. Gente, já vou dar uma dica. É uma palavra em inglês. Opa, temos 2 aqui, tá? Qual seria? Seria overtraining, tá? Então, síndrome de supertreinamento chama-se overtraining, ou seja, a pessoa força o corpo dela mais do que o corpo está acostumado a realizar. O corpo ele é adaptável, o corpo é treinável, beleza. Mas se você força o seu corpo uma coisa que ele não está acostumado, pode ser que ocasione um estado de overtraining ou simplesmente uma síndrome de supertreinamento. Tá? Então, essa palavrinha já vão acostumando aí nesse ouvidinho aí. Tá? O que seria o overtraining seria, né, a síndrome de supertreinamento. Seria lesão? A pessoa pode ter, mas estamos falando sobre o treino, né? Sobre a parte, qual que é a palavra, né? Resumindo o supertreinamento, né? Síndrome, né? Supercompensação, treinamento e performance, né? Ter uma performance, você tem uma boa performance, né? A pessoa consegue realizar o exercício tranquilamente, tá? Então, overtraining significa síndrome de supertreinamento e essa foi a nossa questão número 5, beleza? Tranquilo, galera? Sossegado? Já foi assim a questão? Agora vamos para a questão 6, tá bom? Questão número 6, tá? Questãozinha tranquila também, com mais um textinho, né? Temos que ler com atenção mais uma vez, tá? Então, linguagem corporal é a primeira forma de comunicação de homens e animais. Um pioneiro nesses estudos sobre a forma de expressões e emoções do ser humano e animais foi Charles Darwin, abordando a forma mais primitiva de comunicação, ou seja, a movimentação corporal, né? Antes mesmo do surgimento da fala do ser humano, se comunicava através do movimento, gestos e expressões faciais. Com o aparecimento da fala e, posteriormente, da escrita, essa forma de comunicação tornou-se secundária, mas tem a relação muito forte com outras formas de comunicação, pois atua em conjunto no movimento da transmissão de mensagens, né? Por ser a mais primitiva forma de comunicação, a linguagem corporal faz parte da cultura das populações. A linguagem corporal se define pela adaptação do indivíduo ao seu meio social. Olha que interessante, né? Se você for pensar, o ser humano não começou já falando, né? Falando. Sempre a expressão facial, a expressão corporal. Hoje em dia, você sabe, se uma pessoa está brava,
só pela expressão dela. Se ela fingir a testa assim, quer dizer que ela está brava. Né? Se ela sorriu, você sabe que ela está feliz e assim por diante. Então, a expressão ela continua sendo bacana, mas hoje em dia nós temos a fala. A fala é muito mais fácil, né? A escrita pode ser hoje em dia a escrita, né, no WhatsApp, por exemplo, né? Então, a imagem e o texto, ó, a imagem de pessoas se movimentando aqui, né? A imagem e o texto permitem definir a dança como uma forma de expressão motora, de amor, política, emotiva e de conflito. E agora? As pessoas estão se movimentando. Olha a dica. Movimentação. Parte o quê? Motora. Né? Então você está falando sobre a parte motora. Tudo bem, pode ter amor aqui também. Política, né? Emotiva, talvez, não sei. De conflito, mas falando sobre isso, né? Falando sobre o que o texto, né, mencionou, que é a parte de gesto, né? Nós estamos falando sobre a parte de linguagem corporal. Quando você fala de corpo, você fala de movimento, né? Então, com certeza, seria a questão a parte motora. Beleza? Então essa foi a nossa questão número 6. Valeu? Tranquilinho? Beleza, né, galera? Então, vamos para a questão número 7, que seria a nossa última questão. Tá bom? Vamos lá. Beleza, galera? Então, a questão número 7, né, nossa última questão, mostrando uma equipe de bailarinos, com certeza, né? Começando com a imagem. A imagem expressa a dança como atividade capaz de proporcionar ao organismo humano diferentes adaptações benéficas aos seus praticantes. Dentre essas adaptações está A. O fortalecimento da musculatura. B. A diminuição do combate ao estresse. C. O aumento do isolamento social. A atenuação da coordenação motora. O aumento da gordura corporal. Claro, tem itens aqui que a gente vê que não é e não tem como ser, né? Um exemplo é a letra E, né? Com essa imagem aqui, mostra que a pessoa vai ter um aumento da gordura corporal. Tem coisas que também, né, vamos por eliminação, tá? Mas vamos ver qual seria a correta? O fortalecimento da musculatura. Com a dança, né? Uma expressão, a dança fortalece a musculatura. Tá, professor, mas por que as outras estão erradas? Vamos ver. A diminuição do combate ao estresse. Olha que interessante como as palavras elas vão, né, eliminando praticamente. Se falasse assim, a diminuição do estresse, aí tudo bem, né? A diminuição do estresse, a pessoa que dança, ela fica menos estressada, talvez. Mas a diminuição do combate ao estresse, né? Engraçado. O aumento do isolamento social. A dança já é ao contrário, a dança ela une as pessoas, né? Então, a atenuação da coordenação motora. Professor do céu, o que é atenuar, né? O que é atenuação? Se você pegar no dicionário lá, está falando que é a fraqueza, é a diminuição. Atenuar significa diminuir, né? Fraquejar, etc. Tá? Então, fraqueza da coordenação motora ou diminuição da coordenação motora? Claro que não, né? E o aumento da gordura corporal? Claro que não também. Por isso que nós temos a questão A como a fortalecimento de musculatura através da dança. Beleza, galera? Então, para finalizar, o recado final que eu dou para vocês é o seguinte. Vão acompanhando, acompanhem, né? Comecem a prestar atenção na parte de atualidades da educação física. Por que eu digo isso? Porque o Enem, ele gosta muito de cobrar algumas partes, né, de atualidades. Para que você fique esperto, né? Agora estamos passando por um momento delicado, um momento de pandemia, né? Que muitos campeonatos de futebol talvez estejam parados, né, por conta da pandemia. Fiquem ligados que a Olimpíada, já comentei numa outra resolução, mas vou retomar de novo que a Olimpíada de Tóquio no Japão foi transferida para o ano que vem, mantendo o mesmo nome, tá? Tóquio 2020, só que será em 2021, tudo bem? Lembre que agora, no final de julho, nós temos a retomada da NBA, né, que é a Liga de Basquetebol Americana, vai acontecer lá em Orlando, no estado da Flórida, lá na ESPN Sports, lá, que é o complexo da ESPN, que é da Disney, na verdade, né? Então vai acontecer lá, eles montaram várias quadras, é um complexo gigantesco, bem bacana, tá? Então vai ser lá os jogos transmitidos sem público, somente com os jogadores, todos testados também, né? O UFC, né, que é o MMA também, continuam algumas lutas, né? Mas lembre, tendo todas as seguranças, todo mundo testado, todo mundo... Então,
fiquem ligadinhos nessa questão de atualidades, tá? Assistam a televisão, vejam o que está acontecendo no esporte no mundo, algum campeonato voltou, outro não voltou, né? O que eles estão fazendo para os jogadores, né? Melhorar a parte física em casa, quando estavam em quarentena, estão parados praticamente, né? Então temos que tomar bastante cuidado com isso aí e fiquem atentos sempre a essas dicas que o professor Gil dá para vocês, tá bom? Um grande abraço para todos, espero que tenham entendido todas as questões e fiquem com Deus e até a próxima. Valeu, um abraço e se cuidem.